Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Eu estou totalmente paramentada com o meu óculos 3D, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cinema. Não especificamente sobre cinema, mas nós vamos precisar assistir uma obra cinematográfica para fazer uma produção textual. Ah, então a aula é de produção textual. Também. E a produção textual que nós vamos fazer hoje é do gênero resenha. E aí você vai me dizer, resenha? Mas resenha não é aquela conversinha que a gente fica fazendo com os amigos? É, também. Sabe quando a gente vai ao cinema? Vocês também costumam chamar isso de spoiler. Sabe quando a gente vai ao cinema, ver aquele filme maravilhoso que todo mundo tá louco para ver, e aí você chega e fica falando com os amigos, olha, fui ver Guerra Infinita, rapaz, que filmaço, hein? Agora, um negócio que me impressionou naquele filme foi aquela quantidade de herói, tudo junto, para vencer um único vilão. Rapaz, o vilão era forte, viu? Quando você faz esse tipo de comentário, você está fazendo uma resenha. Quando você indica um livro para uma amiga, por exemplo, diz, olha, eu estou lendo um livro chamado Meu Diário Otário, ou então O Diário de um Banana, ou então A Volta ao Mundo em 180 Dias. Cara, aquele livro é massa demais. Quando você está fazendo esse tipo de comentário com um amigo, você está fazendo uma resenha. Porém, você está fazendo uma resenha, como vocês viram na minha forma de falar, uma resenha em que você está usando uma linguagem. Primeiro, você está fazendo uma resenha oral, e você está fazendo uma resenha em que você está usando uma linguagem comum, uma linguagem coloquial, daquelas que você faz normalmente com seus amigos, que você pode usar uma gíria, que você pode deixar de fazer a concordância das palavras corretamente, porque você está fazendo com um amigo, é em um bate-papo comum. Então, não deixa de ser uma resenha. Porém, a gente não pode falar que isso é a resenha propriamente dita, o texto científico, o gênero textual. Porque vejam, a resenha, ela é um gênero textual científico, é um gênero textual que serve para fazer descrição de um objeto, de um estudo, por exemplo. E geralmente a resenha ela vai fazer a descrição de algo que já foi dito, de algo que já foi realizado. Então a resenha vai descrever, ela vai viajar, digamos assim, sobre aquele aspecto que já foi feito, que já foi realizado e que já está concluído. E a resenha vai fazer isso, vai descrever e até divulgar aquilo. Mas aí, quando se fala em resenha, e quando eu comparo essas duas formas de resenhar, eu posso retomar os meus conhecimentos para quando nós estudamos variações linguísticas. Vocês lembram que quando nós estudamos variações linguísticas, eu falava para vocês, olha, a variação linguística é uma variante de fala, que vai variar conforme de pessoa para pessoa, de região para região, de cultura para cultura e até de tribo, digamos assim, de grupos para grupos. Usar grupos, que a palavra é mais bonita, de grupos para grupos. Então, a, essa variante linguística, essa variação linguística, ela precisa sim ser valorizada, ela precisa sim ser respeitada, ela precisa sim ser reconhecida como uma forma coloquial de comunicação. Porém, a gente sabe que há uma linguagem padrão. E por que, que há essa linguagem padrão? Cada um não pode sair falando do jeito que quiser, usando a sua variação linguística a qualquer momento. Há uma linguagem padrão para que todos possam compreender. Então, a gente precisa sim respeitar, quando não respeitamos, a gente diz que isso é um preconceito linguístico. Precisamos sim respeitar todas as formas de fala, todas as variantes de fala de todas as pessoas, sim,
porque aquilo ali é um traço cultural daquela pessoa, ou daquela comunidade, ou enfim, ou daquela região. Isso é essencial, esse reconhecimento e este respeito. Porém, sabemos que precisa-se haver essa linguagem padrão. Quando você vai fazer uma apresentação para grande público, é necessário que se utilize a linguagem padrão, porque aquele grande público precisa compreender muito bem o que você está falando. E com a linguagem padrão, se é padrão, todos entendem. Se é variante linguística, apenas, quer dizer, pode ser que todos compreendam, mas vai ter determinadas coisas, determinadas expressões que apenas pessoas de um determinado local entendem. Pronto, esses dias, por exemplo, eu fui fazer uma compra e eu perguntei ao rapaz se eu desse um calundu, se ele não baixaria um pouquinho o preço. E ele ficou assim, porque ele não entendeu o que era calundu. Porque calundu é uma variante linguística da minha região. Ele não compreendeu. Há poucos dias também, eu falei para um amigo meu que ele ia ter que se estrebuchar. Eu disse, olha, coleguinha, você vai ter que se estrebuchar. E ele não sabia o que era se estrebuchar, que é se mexer, que é se virar, que é resolver. E ele não sabia o que era isso, exatamente porque é uma variante, uma variação linguística da minha região. Então, as pessoas, se eu usasse calundu ou estrebuchar lá na minha cidade, todo mundo ia saber do que se tratava. Porém, aqui as duas pessoas com quem eu usei essas palavras em períodos diferentes não souberam. Então, é daí de onde vem a linguagem padrão. Porque se eu falasse para a pessoa, se eu pedir bastante, você dá um desconto? Se eu insistir muito, você dá um desconto? Ele teria compreendido. Só ali, meu colega, você vai ter que providenciar, resolver essas coisas. Ele teria compreendido, ao invés de eu ter dito estrebuchar. Então, quando a gente fala na linguagem padrão, é porque quando se padroniza algo, todas as pessoas compreendem. Então, quando eu falei dessas duas formas de resenhar e falei sobre a nossa linguagem comum conversando com os amigos, é uma resenha sim. Porém, quando a gente fala, vai colocar realmente no papel o texto, o gênero textual resenha, aí a gente precisa seguir uma linguagem padrão. A aula de hoje será mais ou menos isso. Eu mandei na aula passada de português vários links para vocês de vários filmes. Aí eu vou escolher um filme, vou remandar o link, vou mandar novamente o link para vocês hoje. Vocês vão assistir esse filme e vão fazer uma resenha. E aí eu vou explicar para vocês como será feita essa resenha. Já sabemos que resenha é isso, é esta forma de falar, de dizer como é que algo foi feito ou como é que algo acontece. Pois bem, então vamos lá. Vamos saber o que é resenha, então. Resenha é um gênero textual científico que ele serve para descrever detalhadamente algo. No nosso caso hoje, o filme que eu vou indicar para vocês. E ele é um tipo de texto que ele é usado para analisar uma outra produção, como também já falei para vocês aqui. Então, o filme já foi feito, então você vai assistir o filme e vai fazer a resenha, ou seja, descrever o filme e dar a sua opinião sobre o filme. Ou pode também descrever o filme, dar a sua opinião sobre o filme e indicar o filme. Suponhamos que geralmente quando eu mando esses links para vocês de filme ou de livro, eu sempre digo, eu faço aquela resenha de cunho popular, de linguagem coloquial. Olha, é muito legal, eu já assisti, ri muito, então chorei muito. Olha, é emocionante. Então vai ser mais ou menos isso. E aí você vai falar, você pode indicar até para que público aquele filme foi pensado. Ou você acha que é adequado. Porque vejam, quando eu mando um filme para vocês, às vezes eu tenho o filme, eu tenho o link do filme de uma página ou de uma plataforma confiável. Mas às vezes eu pego
do YouTube, fazer aqui um comercialzinho básico dele. Às vezes eu pego do YouTube. E no YouTube acontece o seguinte, às vezes as pessoas colocam o título e até a capa de um filme, mas o filme é outro. Então, todas as vezes em que eu preciso buscar filme em uma página que eu não confio, nesse sentido, eu vejo o filme primeiro, todinho, para que eu não indique para você um filme que não seja um filme errado, um filme que não seja adequado para a sua idade, para a sua compreensão, para os seus aspectos psicológicos. Então, quando se vai indicar um filme, um livro, a gente precisa também levar isso em consideração. Mas voltando cá para a resenha, ela pode ser descritiva ou crítica, ou as duas juntas, que é o que eu acho mais interessante. A resenha descritiva, ela geralmente é de cunho informativo, ela apenas informa. A pessoa que escreveu a resenha pode até opinar em alguma coisa, expor o seu ponto de vista em alguma coisa, mas sempre de forma muito sucinta. Então, a resenha descritiva, ela geralmente vai ser um texto muito informativo, apenas para informar os dados. É como se fosse a sinopse do filme. Então, não vai lhe dar não vai lhe atrair tanto assim para você ver, para você ler, para você assistir, para você fazer. Já a resenha crítica, aí ela já argumenta, ela já dá, além dela descrever, dela fazer uma análise completa sobre a obra, no nosso caso sobre o filme, o autor dá o seu ponto de vista. Se gostou, se não gostou, o que gostou, o que não gostou, o que ele faria para contribuir com aquele filme, caso aquele filme fosse refeito, ou livro, enfim, ou estudo. Então, na crítica se argumenta. Geralmente, quando a gente pensa crítica, quando se fala crítica, a pessoa acha que crítica é criticar, é falar mal, blá, blá. Não. Crítica é você expor o seu ponto de vista. Não necessariamente, inclusive pode ser um ponto de vista muito positivo. Uma crítica muito positiva. Olha, o filme é maravilhoso, como geralmente eu faço. Como geralmente eu faço quando indico os filmes para vocês. Pois bem, e aí vejam, essa resenha você precisa levar em consideração, porque o seu texto ele vai precisar ser objetivo, vai ter que ter uma escrita objetiva, ou seja, essa escrita objetiva ela precisa ser clara, porque a gente sempre diz isso. Eu não escrevo para mim. Para mim eu não preciso escrever, porque eu já sei o que eu quero dizer. Eu escrevo para o outro. A comunicação consiste nisso, em você escrever ou falar para o outro. E o escrever, ele é muito mais peculiar, ele é muito mais cheio de detalhes do que o falar. Porque o falar, nós estamos falando, pronto, neste momento, eu estou falando, eu estou gesticulando. Então, à medida em que você vê isso, você compreende muito mais facilmente. Quando você está escrevendo, quando você escreve para outro, não. O outro só vai ler. E você precisa colocar naquele papel toda a sua emoção, toda a sua forma de falar, inclusive se você estivesse falando até a sua forma de gesticular naquele papel, para que o outro compreenda como se estivesse aqui, ó, frente a frente com você. Então, a resenha, a sua escrita de resenha precisa ser objetiva, ou seja, muito clara, muito boa para que o seu leitor compreenda, muito bem compreensiva para o seu leitor. Ela também precisa ser concisa. O que quer dizer concisa? O que é ela ser concisa? Ela ser concisa é você falar o necessário, falar dentro do assunto. Nem ficar se repetindo, para o texto não ficar ruim, nem deixar de falar algo importante do texto e nem falar coisas demais, para o leitor se cansar da leitura. Então, concisa vai consistir nisso, em você falar exatamente o que o leitor precisa ouvir. O que realmente, pronto, eu vou falar exatamente isso, porque dizendo isso, o leitor vai querer assistir esse filme. Vai sentir vontade de assistir o filme na mesma hora. Isso mesmo. Aí, ela precisa ter um método. No caso da resenha, um método é uma forma de escrita que o leitor automaticamente vai compreender. No caso da resenha, este método pode ser de resumo ou de análise.
Então, quando é o resumo, ele vai apenas resumir. É como se fosse a resenha descritiva. Vai só descrever. Não sei se apenas descrevendo chamaria a atenção do leitor. Talvez se você colocasse o seu ponto de vista crítico, o seu ponto de vista mais aprimorado sobre o filme, chamasse mais a atenção do leitor. Então, o método é isso. Você vai escolher uma forma de escrever para chamar a atenção do leitor. Pode ser uma forma meio que engraçada, uma forma meio que humorada, pode ser uma forma mais sóbria. Porque é você também que sabe o tipo de leitor que você, para o tipo de leitor que você está escrevendo, né? Ela também precisa ter, olha aqui, linguagem escrita padrão, como eu falei para vocês. Nada de variantes linguísticas, porque a gente precisa atingir um público em que todos compreendam a mesma coisa. Então, não precisa ser uma linguagem tão rebuscada, não precisa ser algo assim culto demais, mas precisa seguir, sim, esta linguagem padrão, esta forma padrão de escrita. E, no caso de fala também, já que você vai escrever, você vai estar falando mesmo que mentalmente. Aí vamos ver os passos que você vai ter que seguir para fazer esta resenha. Primeira coisa, se fosse um livro, você iria ler. Se fosse um livro, se fosse um artigo, se fosse... Pronto, suponhamos que eu queira vender um brinquedo. Suponhamos que aqui seja um brinquedo e eu queira vender um brinquedo e eu precise fazer a resenha deste brinquedo. Ah, vocês não viram o brinquedo, é a moça aqui. Oi, moça. Oi, moça. Pronto, é a moça. Moça, volta pro lugar, moça. Pois é, então suponhamos que você queira vender algo. Então, para você fazer a resenha daquele algo ali que você está indicando, sendo um brinquedo, suponhamos, você vai indicar um tipo de brinquedo para alguém comprar para o filho, para o irmão, sei lá. Então, você vai utilizar as características daquele brinquedo, vai falar daquele brinquedo da melhor forma possível. Então, tem que conhecer bem. Então, no caso do filme ou do livro, nós estamos falando de filme, então, assistir o filme. E assistir esse filme com calma e com atenção. Com calma e atento. Por quê? Você não vai estar assistindo o filme só para se divertir. Você vai estar assistindo o filme com o pensamento de descrevê-lo depois, de resenhá-lo depois. Então, você vai assistir com um outro olhar. Não vai ser só com o olhar da diversão, do passatempo, do entretenimento. Não, você vai assistir com aquele olhar, como se fosse o olhar cirúrgico, digamos assim. Então, aquele olhar mais peculiar mesmo, analisando cada detalhe para depois poder falar. Outro passo aqui. Fazer anotações. Pronto, enquanto você está assistindo o filme, é interessante, se for o caso, até voltar um pouquinho para ouvir novamente a fala do personagem que você achou interessante. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme, que é um filme que eu já assisti zilhões de vezes. E é um filme bem emocionante. Depois eu posso até indicar para vocês, ou para o pai de vocês. Eu acho que para os pais, para um cinema em família, em um domingo é um filme interessante, que é sobre um professor. E aí ele fala, já no finalzinho do filme, o amigo dele, imagine, um professor que vai lutar boxe para poder ganhar no boxe, para pegar o dinheiro da luta, do que ganha, né, no final da luta, quem é campeão e quem não é também ganha, para ajudar a escola dele, que é uma escola pública de um subúrbio, belelê, belelê. Viu como o filme é legal? Já tô dando aqui as minhas resenhas. E aí ele diz uma fala que eu sempre repito a fala junto com ele, que ele fala assim, que o que seria do professor se não fosse inspirar os seus alunos. Então, que é isso que ele diz. O outro pensa em desistir da luta e ele diz, não, vá, veja que os alunos todos foram assistir à luta. Veja, os seus alunos estão todos aí. Você é inspiração. Vá. E aí eu sempre repito a fala. E no caso, a primeira vez que eu assisti o filme, eu voltei para ouvir novamente a fala, porque eu achei muito bonito. Eu disse, nossa, então, se eu fosse fazer uma resenha, aquela fala ali, ela iria completinha para a resenha. E aí eu só iria continuar explanando sobre. Então, você pode até voltar para aproveitar uma fala, uma cena que você não compreendeu bem, pode voltar, porque
E aí faça as anotações, que é para não esquecer. Depois não ter que ficar retomando, porque senão vai ver o filme umas 50 vezes e aí o tempo passa. Então, resumir de forma clara. Pronto, a objetividade. Então, você tudo, porque o filme ele vai ter quase 2 horas. Imagine você escrevendo algo de 2 horas, vai ser muita coisa. E a resenha não precisa ser, você precisa dizer tudo em poucas palavras. Então, é isso aqui, resumir de forma clara. Outra coisa, revisar o texto no final. Então, depois que você tiver escrito todo o texto, você relê ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Porque aí é a hora de você. E isso não é só na resenha, não, em qualquer produção textual. Quando eu mando produção textual para vocês, eu sempre coloco todos os lembretezinhos. Então, revise, leia, releia. À medida em que você for escrevendo, você já pode ir voltando e relendo para você já ir ajustando. Uma letrinha que você esqueceu de colocar, uma palavrinha que você engoliu, um M que você trocou por um N, um ponto que era para você ter colocado e não colocou, a outra linha que era para você ter ido e não foi. Então, quando você está lendo e relendo, você vai fazendo esses ajustes. Então, revise o seu texto no final. E aí, depois de você fazer tudo isso, e como nós estamos falando de filme, é interessante que você estude sobre os bastidores do filme, ou seja, busque, porque se você buscar na internet, você vai ver muita gente falando do filme, principalmente dos bastidores do filme. Quem foi que dublou quem, porque como vai ser um desenho animado, e vai ser um filme americano que além de ter sido dublado lá, aqui também teve que fazer dublagem, e normalmente esses filmes, para atrair as crianças, eles costumam colocar atores meio que famosos. Então, vê quem foi o dublador, vê quanto tempo levou para escrever aqui, para filmarem aquele filme, como é que foi feita a animação, enfim. Então, busquem saber mais dos bastidores do filme. Isso você encontra facilmente na internet. Converse com adultos sobre. É até muito interessante que você assista o filme com um adulto para poder conversar sobre. Veja a sinopse do filme. Isso também você encontra facilmente na internet. E suponhamos que o filme você tenha em casa, porque às vezes a gente tem aqueles filmes atrás da capa do filme, vai ter a sinopse. Se for um filme que você vai buscar na Netflix, por exemplo, todos os filmes têm a sinopsezinha, então veja a sinopse do filme e leia outras resenhas. Então, você buscar outras fontes de informação nunca é demais. Então, meus amores, eu vou colocar uma apostila lá na plataforma para vocês lerem. A apostila vai dizer basicamente o que eu estou dizendo aqui, mas vocês vão ler, vão ampliar um pouquinho o conhecimento, já ouviram tudo que eu disse. O fato de você ler vai fazer com que você internalize realmente todas as informações. Leiam a apostila, leiam a orientação da atividade que vai no livro, vai na agenda de vocês. Façam, não precisa me entregar hoje ou amanhã, até porque você vai ter que ver o filme. Você pode me entregar na segunda-feira e aproveitar o final de semana para ver esse filme em família. E aí na segunda-feira você me entrega e façam as atividades. Então, uma ótima aula para vocês, um dia de quinta-feira maravilhoso e um grande abraço.